E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou mostrar quais foram as minhas leituras do mês, as leituras que eu fiz no mês de janeiro. De alguns eu gostei mais, de outros eu gostei menos, teve um especificamente que eu não gostei, mas é isso, faz parte da nossa vida de leitor, vida de leitora, né? A testar, ver livros diferentes, escritores diferentes, tipos de escrita diferentes, alguns funcionam, alguns não funcionam. Antes de mostrar a lista, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like, comentar aqui embaixo quais foram as suas leituras do mês de janeiro. Quanto mais engajamento você fizer aqui com os vídeos, com o canal, melhor pra gente, porque o YouTube pode recomendar esse vídeo e esse canal para mais pessoas. Os 3 primeiros livros dessa lista eu já mostrei para vocês aqui, porque eu fiz recentemente um vídeo de leituras das minhas férias. E eu fiquei de férias de meados de dezembro até a primeira semana de janeiro. Então pegaram ali, né, algumas leituras do mês de dezembro e algumas leituras foram no mês de janeiro. Então 3 dessas leituras que eu já mostrei ali no vídeo de férias, né, de leituras das férias, então vão aparecer de novo aqui. Então não vou falar muito sobre eles não, só vou mostrar novamente, tá? O primeiro deles é o livro O Retorno a Hans, do Didier Eribon, que saiu pela Aimé, que é um livro que eu gostei bastante. É um livro de um escritor que é amigo do Edouard Louis, né, escritor que nós já falamos várias vezes aqui, e que ele vai revisitar o pai dele, então, na cidade. Na verdade, ele vai voltar para a cidade de Reims por conta da morte do pai dele. Então, é uma relação bastante complexa dele com a família, mas não vou falar muito, porque eu já falei várias vezes dele aqui. O segundo livro, inclusive, muita gente pediu para que eu resenhasse ele. Será que eu resenho, gente? Que é o livro As Sete Luas de Maália Almeida, do escritor Shihan Karunatilaka, que foi eleito romance do ano pelo Washington Post, Times, o Financial Times e o Guardian, e ganhou o Book Prize de 2022. É um livro que se passa no Sri Lanka, em 1990, durante a Guerra Civil no Sri Lanka, e ele tem uma questão de realismo mágico, aqui eu vou usar esse termo, porque não tenho tem outro talvez nessa pegada, mas uma coisa fantástica, né, do insólito. Esse Maale Almeida, ele é um fotógrafo e ele morre assassinado, e a alma dele começa, ele tem 7 luas, né, para ir embora para o limbo, para ir embora da Terra, mas ele fica vagando entre as pessoas vivas, tem outros fantasmas que vagam entre as pessoas vivas, e ele vai tentar descobrir quem o matou e por quê, e toda uma questão aí de grupos rebeldes e exército ditatorial brigando pelo poder no Sri Lanka. Então é um livro bastante interessante aqui também que eu li. Terceiro livro do mês, consequentemente terceiro livro do ano, sendo o último livro das minhas férias, né? Que acabaram na primeira semana de janeiro, foi o livro Misery, Louca Obsessão, né? Aquele que que ficou famoso por uma adaptação ao cinema. É um livro do Stephen King. É um livro que deu à atriz Kate Bates o Oscar de melhor atriz, né? Um escritor que ele termina um livro e sai, né? Ele sempre tem uma rotina de escrita. Ele termina sempre um livro. Ele gosta de terminar o livro numa cabana, num lugar específico, na verdade num hotel. E ele acaba sofrendo um acidente depois quando ele sai e uma mulher cuida dele. Ele tá todo entrevado na cama, só que essa mulher se diz a fã número um dele e fica muito brava quando ela sabe, quando ela descobre que ele matou a personagem preferida dela. Então, é um thriller muito legal. Tá, esses eu já tinha mostrado no outro vídeo, então foram as leituras 1, 2 e 3 do mês de janeiro. A leitura 4 é de um livro que não tem tradução para o português. O nome do livro é Cucum, do escritor Michel Jean. O Michel Jean, ele é quebequense, né? Então ele é canadense e tá ali, nasceu na região do Quebec, uma região que fala francês no Canadá. E ele tem ascendência indígena. Ele tem a ascendência de povos originários, que é a comunidade Innu. E ele resolveu contar a história aqui, romancear a história da avó dele, que era a Almanda, com L, que se apaixona pelo Tomá, que é um membro do clã Simeon, que é da etnia Innu, se apaixona por ele e decide abandonar a vida na cidade, na vida citadina,
para embarcar com ele na vida é, dos povos originários. Esse povo aqui, ele é um povo nômade, então ela abandona o conforto de uma casa, se bem que não era muito confortável, ela morava com o tio e com a tia, e eles eram muito pobres na fazenda, mas pelo menos tinha um teto, né? E ela vai então se juntar ao Tomás, se casa com ele, vai viver ali na tenda, eles têm lugares específicos onde eles vão ficar no verão, no inverno, e ela vai ter que aprender a caçar, ela vai ter que aprender a cuidar de afazeres que são muito próprios da cultura. E é um livro lindíssimo, lindíssimo. Não há tradução para o português. É um livro, pode ver, um livro de bolso, deve ter aqui umas 250 páginas, mas é uma delícia de ler. São povos que chegaram um momento que eles foram obrigados a se sedentarizar, não podiam mais ser nômades, tinham que mandar os filhos deles para escolas de brancos e não escolas específicas para povos autóctones, sob a égide da igreja, que abusou muito dessas pessoas, e também essa dita civilização, né? A chegada do trem, por exemplo. É uma história que se passa ali entre os 20 e 25 anos finais do século XIX e os 50 primeiros anos, aí, a primeira metade do século XX. Então, é um lugar que vê transformações, né, desse dito progresso, entre aspas, tecnológico e tal, mas que destrói o modo de vida desse povo. Eu achei o livro lindíssimo e talvez possa dizer que seja a melhor leitura que eu fiz no mês de janeiro. Comprei o livro póstumo da Fernanda Young, que saiu pela Record, que chama Chatices do Amor. São duas obras inacabadas da Fernanda Young, que nos deixou aí, eu acho que já faz uns 3 ou 4 anos, se eu não me engano, né? Muito conhecida por ser apresentadora, por ser escritora, ser uma mulher muito famosa. E ela teve um mal súbito, se eu não me engano, né? E acabou falecendo. E, e aqui estão duas obras inacabadas dela. As obras se chamam O Livro e o outro se chama O Piano Está Aberto. Foi legal voltar a ler Fernanda Young. Eu tinha lido um livro dela, acho que há muitos anos atrás. Só que aquilo, né? Aquele problema de sempre. Uma obra inacabada é uma obra inacabada. Então você fica meio assim, tipo, tá, acabou aqui, né? Então a gente tem que ter consciência disso quando for ler, né? Mas eu acho que é interessante o exercício no sentido em que esse movimento de lançar, né? Para manter a obra dela de alguma forma aí ecoando, né, no mercado editorial brasileiro e mais pessoas possam conhecê-la. Tava com saudade de ler essa escritora, que vocês sabem que eu adoro, que é a Annie Ernaux. Olha as Luzes, Meu Amor. É o livro mais recente que saiu dela no Brasil, em 2024. E tem já, né, programado que vão sair mais 2 obras dela pela Fósforo em 2025. E esse livro aqui eu gostei muito dele, porque ele sai um pouco daquela esfera de falar da família dela, né? Ou dos relacionamentos. Ela fala do pai, tem livro que ela fala da mãe, da irmã que ela não conheceu, e ela fala de um namorado que ela teve mais jovem, no outro livro ela fala de um caso com um homem casado. Aqui não, aqui é quase que um diário, é quase uma coisa antropológica, assim, ela vai durante os anos de 2012 e 2013, ela frequenta o mesmo supermercado e ela vai anotar coisas que ela vê no supermercado. Então tem coisas sobre produtos, sobre funcionários, sobre frequentantes, né, os clientes do mercado, e ela faz toda uma análise ali, quase que política e social, em relação a esses frequentadores do supermercado. Eu achei uma sacada muito legal. Eu nunca tinha pensado no supermercado enquanto matéria e local de literatura, sabe? E tá aqui, um livro que saiu muito bacana. Então, a 7ª leitura do mês foi uma leitura que me decepcionou bastante. Confesso que eu abandonei o livro faltando uns 20%. Eu sei que é um livro que tá bastante queridinho aí por muita gente. Tem autores bastante icônicos aí que recomendam o livro. Mas eu não sei se era o momento, mas o livro não funcionou para mim. É um livro da Austrália, é um livro que saiu agora pela Todavia, e eu estava bastante interessado porque eu nunca tinha ido lá da Austrália, né? Tipo Sri Lanka, né, o país que eu mostrei aqui, também era um país que eu não conhecia pela literatura. E eu fui ler as planícies do Gerald Murnani. E eu não gostei da voz narrativa, não me pegou, não teve, assim, não foi. Eu acho que, assim, não me convenceu, né?
É um jovem que quer fazer um filme sobre as planícies australianas. Elas ficam ali no centro-leste do país, são áreas bastante, assim, pouquíssimamente povoadas, e tem pessoas que vivem nesse lugar, e ele vai apresentar um pouco. Então, assim, o mote me foi bastante interessante, porque ele quer fazer um filme, quer apresentar essas pessoas, então ele frequenta os bares da cidade, ele quer conquistar a confiança das pessoas, das pessoas ricas, das pessoas pobres, dos artistas, mas eu acho que o jeito que ele conta a história não me pegou, assim, eu me dispersava muito, eu às vezes achava que não fazia sentido nenhum para a narrativa contar daquele jeito. Não sei, eu sei que não pegou, não foi. Talvez num outro momento eu posso voltar para ele, mas eu duvido, assim, eu acho muito difícil que eu volte, assim, não rolou. Você chegou a ler esse livro? Se você leu, comenta aqui e me diga o que você achou. Esse é um livro que eu já fiz resenha, já falei no vídeo de recebidos, que é o clássico O Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, que saiu nessa edição da N Versus, que mandou pra gente aqui, em capa dura, com fitilho e ilustrações, um clássico do ultrarromantismo português, né, em que dois jovens de famílias rivais se apaixonam perdidamente e levam as últimas consequências à paixão deles. É claro que você reconheceu que é um mote muito parecido com Romeu e Julieta. E sim, e é um tipo de história, né, que ficou muito em voga no romantismo. Muita gente copiou ou se inspirou nessa história do Shakespeare para escrever textos em que o amor é levado às últimas consequências, a destinos trágicos. Então foi muito legal reler esse livro, porque eu tinha lido ele durante a faculdade e fazia tempo que eu não lia, e agora a gente volta com um outro olhar. Li também o Lince na Caixa, da Rafaela Marins, que enviou para mim aqui. Muito legal esse livro, que é uma autopublicação, e é um livro que é autoficcional. É um livro que fala da experiência dela ir trabalhar na Áustria, né? E ela vai trabalhar lá e vai trabalhar numa família super rica e parece que é um conto de fadas e no fim as coisas saem muito fora do planejado. Esses programas de babá, né, o Au Pair, por exemplo, né, a gente tem relatos de coisas muito legais que acontecem com as pessoas e outras muito ruins. Esse é o caso aqui do livro da Rafaela, porque na verdade tem muita coisa, muito abuso, muitos problemas trabalhistas, um tipo de comportamento bastante questionável dessa família, uma das mais ricas e influentes da Europa, na casa de quem ela trabalhou. Então é uma leitura muito legal também. Em breve vai ter resenha dele aqui no canal. E um bônus aqui, gente. Então até agora eu falei o quê? Foram 9 livros, né? Isso, foram 9. E agora um bônus, porque é um livro que eu reli trechos, porque eu fui dar aula dele, então a gente relê, trabalha com os alunos, etc. Que é o Para o Lado de Swan, né? Ou No Caminho de Swan, algumas traduções, Em Busca do Tempo Perdido, ou A Procura do Tempo Perdido, que está aqui do Marcel Proust, né? Aí a gente sempre coteja, eu sempre cotejo o original, aqui está o original em francês, e a tradução mais recente aqui da Companhia das Letras, essa edição linda, né, com tecido aqui na lombada, que é um grande, né, expoente aí do fluxo de consciência, né? Ele, o Joyce, depois o Hermann Hesse, depois o William Faulkner, a Virginia Woolf e também a Clarice Lispector, né, para trazer um pouco mais perto da gente. São aqueles que consagraram o fluxo de consciência, a questão do tempo, que é muito importante. Não é um livro fácil de ler, né, desse cara aqui. Para ele não existe diferença quase entre passado e presente, eles se misturam, a força do passado é muito grande no presente, e onde tem aqui, por exemplo, a cena, nós lemos em sala, a cena onde o protagonista, ele come então a tal da Madeleine, né, que é aquele bolinho francês, tomando chá, então ele consegue mergulhar no passado, porque ele sente o sabor de uma cena que ele viveu no passado, ou de um hábito que ele tinha no passado, e aí se transformou numa frase clássica, né? A Madeleine de Proust, né? A Madeleine de Proust é aquilo que nos faz
voltar a uma memória muito afetiva. Você sabia que a Acrópole tem agora um clube de membros aqui no YouTube? É um lugar onde eu vou desenvolver um pouco mais o conteúdo que eu já produzo aqui e exclusivo para membros. Nós temos 6 categorias diferentes, cada uma com um valor diferente, com um perfil diferente e com brindes diferentes. Se você gosta do meu trabalho e quer fazer parte dessa comunidade literária, considere então a se tornar membro. Basta clicar no botão aqui embaixo de Seja Membro, as opções vão aparecer e você escolhe aquela que mais se aproximar do seu perfil. Te vejo lá do outro lado, te vejo lá no clube de membros da... É isso, pessoal. Sem mais a dizer, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!